Nosso estudo de hoje, edição 4 do livro Encontro Marcado, tem por título Revisão e Reajuste. Não afirmes que já não dispões de recursos para a revisão e o reajuste da tarefa edificante, que te assegura o acesso à espiritualidade superior. Detente, sobretudo, a refletir na bondade da divina providência, que não apenas te aceita os votos de melhoria, mas também te concede os valores do tempo, lembrando de algum modo a organização bancária generosa quando te financia para determinados cometimentos e te reforma os compromissos na pauta de tuas necessidades. Terás interrompido a obra que te vinculava a certo grupo de companheiros dedicados a minorar o sofrimento alheio, mas se te decides a retomar a beneficência, podes perfeitamente aderir a outra equipe ou formar diferente grupo de corações para o bendito mistério do serviço ao próximo. Desilusões talvez te aniquilaram o canteiro em que cultivavas os primeiros rebentos da esperança da fé viva. Entretanto, se te dispões à renovação necessária, nada te impede de rearticulá-lo com segurança em bases de novo esforço e semente nova. É possível que o assédio de adversários gratuitos te haja provocado reações que de improviso te colocaram em regime de incompatibilidade com as ideias nobres que professavam. Contudo, se procuras a sublimação dos próprios sentimentos através de mais compreensão e mais tolerância, a breve tempo recuperarás todas as tuas forças, tanto para aceitar-lhes as críticas indébitas, quanto para aproveitá-las em benefício de tuas realizações. Mágoas adquiridas esfriaram-te provavelmente o entusiasmo na plantação da verdade e do bem. No entanto, se queres esquecê-las, desculpando com sinceridade inimigos e opositores, depressa descobrirás meios surpreendentes de reaver a confiança no êxito dos encargos que a vida te delegou. Erros cometidos e ofensas inesperadas, contradições e discórdias, contratempos e desgostos, surgem diante de nós, no ponto de vista humano, como sendo convites à inércia. Mas, na essência, semelhantes lutas são provas justas e indispensáveis, equivalendo a consultas do plano espiritual acerca da nossa capacidade de superação das próprias fraquezas, examinando-nos o grau de humildade, entendimento, amor e fé. Não pretendas estar na posse de qualidades perfeitas, o que pressuporia haveres chegado ainda hoje ao nível dos anjos. Todos somos, por enquanto, espíritos imperfeitos nos quadros evolutivos do trabalho que nos compete desenvolver e complementar. Desacertando, reacertemos. Errando, abracemos a corrigindo. Estejamos convencidos ante a misericórdia de Deus de que todo dia é tempo de progredir, aprender, melhorar e renovar. A gente tendo acesso a lição como essa de hoje, a gente tem a impressão daquele professor dentro da sala de aula que fica observando o aluno o tempo todo, esperando e criando também situações para que o aluno se interesse pela matéria, mesmo que seja de maneira lúdica, de maneira sem perceber o que está acontecendo. E o que acontece? Aquele aluno está insistindo em errar, está tomando caminhos equivocados, mas a missão do professor está sendo qual? Está sendo a de observar o tempo todo, a de não julgar, a de simplesmente amar e observar o tempo todo o que está atrapalhando aquele aluno, tentando aproveitar um momento em que aquele aluno desperte mesmo para a sua realidade. Então, no meio do caos, quando aquele aluno, de alguma maneira, ele consegue entender a importância da matéria, aí o professor simplesmente esquece um pouquinho tudo que foi feito de errado, todos os erros, e investe naquele acerto. A gente ouviu em outras lições de Emmanuel que Jesus está o tempo todo procurando observar o que tem de positivo na gente. Seria muito fácil Jesus apenas atacar o lado negativo nosso. Ele está escancarado. Aquele que estiver isento de pecado nesse mundo, que atire a primeira pedra. Todo mundo tem a sua parcela, seu caminhão de pecados aqui na terra. Mas Jesus, ele fica pacientemente te olhando, te convidando a ser feliz, dando o exemplo da própria felicidade. E quando a gente indaga ele através de oração, até hoje, fala, como é que eu faço para ser feliz desse jeito? Ele começa a apontar na gente quais são os erros nossos, aonde estão
os problemas que não estão permitindo que a gente alcance a felicidade. E vai dando ferramenta para que a gente trabalhe, vai dando o tempo todo possibilidades. Então, chega a ser uma coisa interessante, porque a gente no dia a dia, como ser humano, a gente, de repente, pega um problema de um funcionário ou então de um filho dentro de casa. Ele fez uma coisa errada. A primeira coisa que a gente quer fazer, na maioria das vezes, é identificar o problema e a origem do problema. Com relação ao raciocínio de Emmanuel hoje, a primeira coisa que o pai faz é o quê? Vamos consertar o problema. Depois eu vou ver quem fez, depois eu vou até assim, vale a pena a gente ver quem fez sim, e como fez, para evitar fazer de novo. Mas não para ficar julgando, condenando, você fez dessa maneira, não é para isso. Porque o pai está o tempo todo incentivando. Eu me lembro de uma vez também, em um dos livros aí de Chico Xavier, não vou lembrar qual agora, que ele relata que Jesus está passando próximo a um cachorro morto e os discípulos, naquele momento, têm aquela reação de nojo com aquela carne em decomposição do cachorro. E Jesus, naquela hora, ele olha para o cachorro e fala assim: que arcada dentária linda que esse cachorro tinha. E isso traz uma lição assim, muito profunda, que até no meio de carne em decomposição, carne podre, Jesus, ao invés de olhar, focar a podridão, ele estava olhando o que tinha de bonito. Então a gente começa a perceber na gente o seguinte: eu tenho aquele defeito, mas eu já tenho essa virtude. Jesus começa a fazer o que com a gente? Incentivar aquela virtude, observar aquela virtude, para que você simplesmente se agarre nela para conseguir se levantar e conseguir sair do estágio de inércia que você se encontra. É simplesmente isso que acontece. Parece que é difícil da gente entender. E tem hora que parece que é difícil, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender como é que funciona a misericórdia de Deus e também o amor de Deus por cada um de nós. Mas, na verdade, conhece profundamente cada um de nós. Os espíritos olham para a gente e enxergam o nosso perispírito. E esse perispírito, esse corpo espiritual, ele entrega tudo, entrega os desequilíbrios que a gente tem, entrega qual é a área que tem, se é na área digestiva, se é na área genésica, se é na área... entrega tudo. E não precisa necessariamente mostrar o que foi que a gente fez para chegar naquele estágio. Só mostra que está daquele jeito. É igual você encontrar uma pessoa que está muito obesa e você sabe que aquela pessoa está com obesidade porque ela, por algum motivo, ela comeu de maneira errada durante muito tempo. Mas não precisa saber o que foi que comeu, nem como aconteceu, quanto tempo levou. Só olha para a gente e vê o desequilíbrio e vem falar para a gente: olha, o caminho é esse. Está disposto a tomar esse caminho? E a partir dali a gente começa toda uma jornada para que a gente consiga estar vencendo as nossas próprias dificuldades e caminhando para cima e para o alto com Jesus. Mas a gente começa a perceber aos poucos o que é revisão e reajuste. A gente tem que estar disposto também para revisão e reajuste de tarefa edificante. Ele veio até falar para a gente: se a gente tiver interrompido uma obra, mas tiver decidido a retomar o trabalho, vai aparecer uma outra equipe para a gente trabalhar e a gente não deixar de lado o serviço de burilamento que a gente tinha escolhido. Se a desilusão aniquila o canteiro que cultivava o primeiro rebento de esperança e de fé, ele fala: se você está disposto à renovação necessária, nada te impede de rearticulá-la com segurança. E é até interessante, tem um momento que ele vem fazer uma comparação com a gente com um banco. Ele fala: não tem um banco quando faz os financiamentos para a gente? Então é assim a providência divina, ela vai dando oportunidades e aí vai caber a cada um de nós a gente agarrar essa oportunidade e a gente não deixar em momento nenhum que a gente perca tempo, porque nós estamos em trabalho de disciplina dentro do pensamento reto, disciplina dentro do serviço. Isso significa o seguinte: que durante todo esse tempo a gente estava indisciplinado, a gente estava fora desse trabalho e fora da preocupação de melhorar. Agora já estamos com essa preocupação de melhorar e de manter a mente o tempo todo em trabalho edificante. Então sigamos para frente, para o alto com Jesus. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.